Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vamos trazer aqui algumas denúncias graves de Ciro Gomes, tanto do que está acontecendo no conflito no Oriente Médio, olha, palavras duríssimas em relação à postura de Israel, e vamos trazer também aqui uma denúncia que ele faz em relação a isso que eu até comemorei aqui no canal, que é a tal da taxação dos milionários. Será que de fato é uma taxação? O Eduardo Moreira já tinha feito um alerta no seu canal explicando com detalhes. Eu vou até deixar um link para quem quiser ver esse vídeo de mais de 20 minutos do Eduardo Moreira, que estava pistola porque a princípio muitos comemoraram algo que seria importante, mas quando você foi ver nos detalhes ali, olha, aquilo que seria uma taxação das grandes fortunas, na verdade está sendo um desconto dado aí aos milionários. O Ciro vai trazer alguns detalhes aqui na sua newsletter. Eu vou resumir alguns pontos aqui, trazer alguns detalhes e reflexões, porque são importantes. Ah, mas o Ciro não sei o que nas eleições. Vamos esquecer um pouco a eleição, já passou. Vamos agora, o Ciro perdeu, não tem cargo. O que ele está fazendo é alertar, e não se pode culpar quem alerta. Do tipo assim, olha, tá tendo um incêndio aqui, né? Vamos apagar um incêndio quando está começando. Aí depois que a casa pegar fogo, não pode culpar quem está alertando. Então vamos deixar o que cada um pensa sobre o Ciro, sobre o que ele falou, deixou de falar, sobre resultado, para ver o que ele está falando. Faz sentido ou não faz sentido? Vamos trazer então, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, então o Ciro todo domingo publica a sua newsletter. Tem lá cirogomes.com.br, você pode assinar R$20 por mês, que é o plano que eu assinei, ou paga 200 e tem acesso aí o ano todo. Enfim, fica mais barato pagando de uma vez, ou escolhe mensalmente. Eu estou pagando mensalmente. E lá o Ciro traz reflexões as mais variadas sobre política, sobre economia, fala de geopolítica, está falando sobre esse conflito lá no Oriente Médio, já falou da guerra na Ucrânia, enfim, então tem muito assunto. E aí, nesse domingo agora, do dia 29, ele vai falar de várias coisas. Ele critica essa forma como a política está sendo feita no Brasil há 30 anos, e ele tem mostrado com números. Então não é assim, eu acho que ele está errado. Olha, tem que confrontar com números. Ele fala, mostra como é que tem sido, essa relação, do executivo com o legislativo, essa coisa de alguma forma comprar o apoio do Congresso com liberação de emendas. Será que esse é o único caminho? Tem gente que fala assim, mas é só assim que é possível. Não, o Ciro vai trazer lá alguns caminhos, ou seja, está sugerindo algo que alguém do governo poderia ler e falar, poxa, será que tem razão? Mas eu acho que não tem. Vamos tentar, porque do jeito que tá dando errado. Deu errado no passado, será que agora vai dar certo no presente, no futuro? Olha, a chance é muito pequena, a gente está vendo. Aí o Ciro faz essa introdução para depois dizer que o Arthur Lira pegou a caixa de porteira fechada. O Ciro elogiou, porque o Ciro só critica. Não, o Ciro elogiou a ex-presidente da Caixa, a Rita Serrano, que foi nomeada lá pelo Lula no começo. O Ciro então a elogia e o Ciro lamenta a demissão dela para nomear um indicado de Arthur Lira. Então, assim, tem coisas importantes para a gente refletir. E o Ciro fala também nessa newsletter sobre o problema do identitarismo. Aí ele faz uma reflexão que nos Estados Unidos deu em Trump. Ele vai explicar alguns pontos importantes. No Brasil deu em Bolsonaro. Então ele vai trazer algumas questões sobre isso. Vai falar sobre o que ele chama de genocídio na faixa de Gaza. Eu vou ler um trecho dessa parte. O Ciro diz o seguinte: e a questão de fato é simples. O que o governo de Israel está fazendo na faixa de Gaza é um exercício de defesa, que é o que eles alegam, estamos nos defendendo. Ou, pergunta Ciro Gomes, uma guerra de extermínio de bases étnico-religiosa. Diz ele, talvez os números nos permitam refletir. Com distanciamento honesto, a resposta para esta pergunta. O mais macabro, já morreram 8.536 pessoas até o momento em que escrevo. 7.131 palestinos e 1.405 israelenses. São 19.275 feridos palestinos e 5.431 israelenses. O mais chocante, Ciro Gomes, 2.704 crianças morreram na faixa de Gaza. Cerca de 40% dos mortos são crianças. Coloca em caixa alta, como se estivesse gritando, e escreve, Deus meu. Em Israel, a covardia já matou mais de 30 crianças. O bombardeio indiscriminado na faixa de Gaza já atingiu mais de 8.400 edifícios residenciais.
Fotografias de satélite demonstram que a ação é de destruição total a partir do norte para o sul da área. A ordem ilegal e de inspiração nazifascista de evacuação em 24 horas de mais de 1,3 milhões de civis do norte para o sul da faixa de Gaza deixou ao relento esta imensa multidão, denuncia Ciro Gomes. E a ajuda humanitária a conta-gotas, permitida pelo governo de Israel, não inibe o cerco medieval, também ilegal, que deixou sem comida, água, eletricidade, remédios, inclusive anestesia para a cirurgia de feridos e combustível mais de 2 milhões de pessoas inocentes. A derrubada do acesso da região à internet bloqueia a comunicação entre famílias e impede o jornalismo de informar. Tudo crime de guerra, capitulado nas regras internacionais, denuncia Ciro Gomes. Pode até se reconhecer a barbaridade da iniciativa do Hamas, lá no surpreendente 7 de outubro. Ou seja, o Ciro não tira aqui a responsabilidade do Hamas pelo 7 de outubro e reconhece a barbaridade, mas finaliza dizendo: isto é simples e fácil de se repetir, mas o que o governo de Israel está fazendo não é defesa, é crime contra a humanidade. Então tá aqui Ciro, e aí ele fala mais coisas, eu trouxe apenas um trecho, né? Para quem quiser ver, aí é cirogomes.com.br, e o Ciro tem feito lives em que aí ele nas lives tem inclusive aberto uma parte delas ao público no seu canal, uma audiência gigantesca, e depois ele deixa a parte final apenas para os assinantes que podem também fazer perguntas. Na seção da newsletter, o Ciro dedica a parte final para rapidinhas. E no final, que ele diz que merece aplauso, então ele vai elogiar uma ação, vou trazer aqui, merece vaias e o fique de olho. Na primeira rapidinha, o Ciro fala: Miriam Leitão fez uma entrevista muito importante com o atual presidente da OPEP. Por ali se tira mais um eloquente argumento para que a Petrobras assuma o quanto antes um novo plano estratégico. Tudo está a revelar que o petróleo e a petroquímica têm uma sobrevida superior a 30 anos e que aquilo que dizíamos agora, citado pelo presidente da maior organização global relacionada a petróleo, é a verdade. Que o Brasil é o único país fora dos Estados Unidos onde a produção deve crescer até dobrar neste prazo. Jogar fora esta vantagem estratégica por interdição ideológica ou preconceito seria um crime. Ser exportador de petróleo bruto e importador de derivados industrializados é outro crime. Esses dois crimes estão sendo praticados hoje. É mais uma denúncia. Pelo amor de Deus, Petrobras. Não vamos ficar interditados ideologicamente, nem ficar atendendo a pressões de ONGs internacionais que querem que o Brasil não se aproveite daquilo que nós temos aqui e que deveria ser revertido para o povo brasileiro, não para acionistas. Então o Ciro fala que tem que fazer o quê? Opa, vamos avaliar, estudar para fazer exploração com segurança, né, respeitando aqui os alertas e tudo mais, né, do IBAMA, por exemplo, se for o caso, mas tem que tomar cuidado para ver se o IBAMA também não está sendo ali, né, influenciado por ONGs e tudo mais. E passar a refinar aqui, que não pode ficar o Brasil exportando petróleo bruto e importando refinado, se a gente tem condição e capacidade de refinar aqui. Mas o desgoverno Bolsonaro, falso patriota, privatizou, vendeu a refinaria do Brasil. É uma coisa realmente que tem que ser revertida, e o ministro de Energia disse, não sei se vai acontecer, que é uma possibilidade essa reversão que eu só acredito vendo. Aqui o Ciro agora vai fazer uma crítica, né, que após não conseguir autorização do TCU para não cumprir este ano os mínimos constitucionais na aplicação de recursos na saúde e na educação, Lula conseguiu às pressas autorização legal para isso. Sancionou esta semana e o silêncio cúmplice é o que se ouviu como reação. O pepino vem das trapalhadas da transição entre o teto de gastos de Michel Temer e o do PT, o chamado arcabouço fiscal, que eu critiquei aqui desde sempre. Eduardo Moreira fez uma crítica dura essa semana e aos poucos setores do campo progressista que se empolgaram lá atrás começam a perceber que o arcabouço fiscal foi uma furadaça comemorada por setores do campo progressista. É inacreditável. Nos dois, a única despesa corrente livre de qualquer teto são as centenas de bilhões de reais que saem do Tesouro Nacional para o bolso dos rentistas, a casta dos parasitas que vivem dos juros criminosos que o governo brasileiro paga enquanto fala todes nos discursos. Terceira rapidinha do Ciro: a taxação de super ricos é uma fraude se comparada ao discurso e à própria manchete que dá nome ao que foi aprovado na Câmara em troca da Caixa Econômica de porteira fechada. Que assim, aí o Lira assumiu a Caixa, indicou porteira fechada e aí aprovou a taxação dos super ricos. Eu vim aqui até elogiei, falei, puxa vida, né?
Mas vejam só, estes fundos já eram tributados. Apenas a ocasião era dada quando os rendimentos eram sacados ano a ano. Agora, com a alíquota que foi reduzida, o Eduardo Moreira explica essa redução na alíquota, neste projeto pagarão semestralmente. Sob o ponto de vista de Caixa, é só uma antecipação da receita no afã de fechar as contas amarteladas para assegurar a mentira do déficit zero, que nem Lula tem mais coragem de repetir. Sim, o Lula recentemente disse que não vai conseguir déficit zero ano que vem. Aí o mercado ficou um pouco nervoso, o Haddad fala que vai conseguir, gerou um clima ali entre Lula e Haddad. Em tempo, quando a classe média deixa o imposto de renda de seu salário na fonte, mês a mês, o faz com um adiantamento de até um ano, dado que o imposto devido é apurável em bases anuais e o recolhimento é mensal. Os super ricos terão 6 meses para recolher o imposto, chamado aqui Imposto Haddad. A receita será frustrante e muito longe da contribuição relevante ao déficit zero prometido pelo arcabouço fiscal, o outro nome de teto de gastos do PT. Vejam só agora o que o Ciro sugere ao governo. Pelo amor de Deus, alguém da equipe econômica. Mas tem que ter coragem para fazer isso aqui. Cobrar de rico seria tornar mais progressiva a escala das alíquotas de imposto de renda, cobrar um tributo sobre patrimônios superiores a 20 milhões, o Ciro coloca entre parênteses, são apenas 58 mil pessoas que seriam afetadas se cobrasse um tributo a patrimônios superiores a 20 milhões, cobrar imposto sobre lucros e dividendos empresariais e uma minimamente progressiva correção do imposto territorial rural. O resto é papo para enganar os bobos. E a quarta, rapidinha do Ciro, saiu uma pesquisa Quest e diz que Lula deveria colocar as barbas de molho. Vamos pegar aqui também a sessão lá do Merece Aplauso, né? O Ciro elogia a disposição manifestada por algumas autoridades de implantar medidas para asfixiar financeiramente as organizações criminosas. Para engrossar os aplausos, falta ouvir neste coro a voz efetiva do COAF. Merece vaia, segundo Ciro Gomes. Começaram medidas protelatórias tentando esvaziar o julgamento de Moro no TRE de Curitiba. E é bom ficar de olho, segundo Ciro Gomes, nos novos nomes que irão ocupar 2 diretorias do Banco Central. Lula e Haddad vão se render de novo aos ditames da banca? Então o Ciro faz a pergunta aí, diz que vai ficar de olho. Bom, pessoal, então é isso, né? A gente fica por aqui com essas denúncias de Ciro Gomes na newsletter. E como eu digo, não é você condenar quem está denunciando, é ver, faz sentido o que ele fala sobre o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, essas questões vinculadas a questões econômicas, faz sentido ou não faz? Deixa aqui, a opinião de vocês é sempre muito importante. Quem puder, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!